sou o Henrique Meirelles, eu estudei engenharia na Universidade de São Paulo, terminado. Eu entrei num curso de pós-graduação em economia na Universidade Federal do Rio de Janeiro. Depois, complementei fazendo também o mestrado em administração. A partir daí, entrei no Bank Boston, que naquela época era uma instituição que não promovia brasileiros de outras nacionalidades para cargos de direção, mesmo na subsidiária brasileira. Eram todos americanos, era normal. O Banco Francês Brasileiro, na época, tinha nos estatutos que o diretor do banco precisava ter nacionalidade francesa aqui no Brasil. Então, eu recebi diversas propostas, entre as quais uma proposta do Bank Boston, quando eu terminei o mestrado. E não considerei muitas outras alternativas. O melhor salário era do BNDES, tinha uma proposta muito interessante também de uma grande rede de varejo nacional. Mas o Bank Boston eu resolvi escolher. Por quê? Porque eu achei que, apesar de não ter grandes possibilidades de ascensão e ser o menor salário, eu poderia aprender bastante, né? Inclusive uma visão internacional e etc., e sair de lá, depois de uns 2 anos, e ir para outra organização que tinha maior perspectiva de crescimento e salarial. Só que, dentro dessa minha perspectiva de ficar 2 anos e sair, a realidade se mostrou diferente. Eu fiquei 30 e cheguei a presidente mundial da instituição. Resolvi voltar ao Brasil, estava na hora que eu cheguei à conclusão de que eu poderia ajudar um pouco o país. No Bank Boston, nós tínhamos sucursais em 32 países, e eu vi muitos países que davam certo, os países que davam errado, o porquê, etc. E com isso, eu decidi voltar ao Brasil. Inicialmente, conversei com o então presidente Fernando Henrique Cardoso. Ele me disse, olha, se nós ganharmos a eleição, era o Serra candidato e o Lula. Se nós ganharmos a eleição, possivelmente nós vamos convidá-lo para ser ministro. Mas, por via das dúvidas, eu acho que você deveria entrar no parlamento. Eu resolvi, então, me candidatar a deputado federal, me candidatei, fui eleito, mas não cheguei a tomar posse, porque o então eleito presidente Lula me convidou para ser presidente do Banco Central. Né? E eu aceitei essa missão. Passei 8 anos no Banco Central, foi um período de muita experiência interessante, estabilizamos a economia, construímos as reservas internacionais, estabilizamos a inflação e fiquei lá 8 anos. Enfrentamos a crise de 2007, 2008 aqui no Brasil e fui até hoje o presidente que ficou mais tempo na instituição, 8 anos. Saí, voltei para a iniciativa privada, participei aí de diversos projetos, o Lazar, fui chairman do Lazar Americas, que é uma grande organização internacional, KKR, que é a maior empresa de private equity do mundo, e também dei orientações para a montagem do primeiro banco digital no país, que foi o original. E em 2016, o presidente tinha acabado de assumir, depois do impeachment da Dilma, o então presidente Michel Temer, me convidou para ser ministro da Fazenda. Aceitei, fui ministro da Fazenda durante 2 anos, que foi o período daquele mandato. Saindo do Ministério da Fazenda, eu exerci aqui um posto de comandar a economia de São Paulo durante 4 anos, aqui no governo João Dória, e hoje participo aí do conselho de algumas empresas, entre as quais o Banco Master. Esta
basicamente, é a minha trajetória internacional. Participei até pouco tempo também do conselho da maior empresa de criptomoedas do mundo, a Binance, que foi também uma experiência muito interessante. Olha, ensinou em diversas fases, né? Quando eu entrei na faculdade, etc., foi exatamente durante o regime militar. Saí da faculdade, fui fazer o mestrado, etc., ainda durante o regime militar. A década de 70 foi uma década de grande crescimento no Brasil. Nós tivemos um crescimento médio muito elevado. Mas também foi um período de tomada importante de recursos externos, né? Quando eu ainda estava aqui no Bank Boston, na sucursal brasileira, o Brasil chegou na fase onde esgotaram-se as possibilidades de empréstimos externos e o Brasil, tal qual outros países emergentes que também estavam se endividando muito em moeda externa, tiveram dificuldades, né? Que foi a crise dos países em desenvolvimento, no início da década de 80. A maneira que então o governo brasileiro reagiu a isso foi expandindo as despesas públicas de forma importante e o Banco Central, na época, financiando essa expansão de despesas públicas com a emissão monetária. O resultado, à luz da experiência histórica, não só brasileira, mas internacional, foi inflação. Nós tivemos a mais longa hiperinflação da história recente da humanidade, né? Com 15 anos de inflação acima de 100% ao ano. Chegou-se até a 2.000% ao ano durante esse período. Então, foi um período de grande instabilidade, de grande incerteza e de grande desafio para a administração, a direção de uma instituição financeira, porque com a hiperinflação, as taxas iam modificando, então nós tínhamos que emprestar a curto prazo e emitir a curto prazo. Ninguém fazia uma aplicação a prazo longo, porque a situação era imprevisível. Então, era um período de grande volatilidade, né? Tudo isso mudou com o Plano Real. Olha, o Plano Real começou por uma coisa muito importante. Ele não tentou congelar preço, isto é, intervir no mercado, isso, aquilo. Ele simplesmente mudou a moeda. Quer dizer, ele criou a OTN, nós tínhamos antes a OETN, criou a OTN, que é a Obrigação do Tesouro Nacional, que era indexada à inflação. E passou, depois, essa OTN transformou-se na URV, quer dizer, que era uma moeda indexada. E o cruzeiro foi transformado, então, no real, que era uma moeda indexada à inflação. Mas, com isso, no real, a inflação caiu dramaticamente, deixou de existir. Esse foi o segredo da história. E ele, naquela época, o então ministro da Fazenda, Fernando Henrique Cardoso, e a sua equipe, eles ancoraram a moeda no dólar. E o Banco Central começou a trabalhar para manter o dólar estável, né? Com isso, nós conseguimos permanecer com uma inflação estabilizada de 94 aí até 99. Mas em 99 surgiu o problema, porque a demanda por dólar começou a ficar muito elevada e, no final, o Banco Central não tinha mais condições de controlar essa demanda e controlar o preço do dólar. Foi quando, então, se passou para o regime de metas de inflação. Com câmbio flutuante, né? Com câmbio flutuante e uma meta de resultado fiscal primário. Então, isso foi o terceiro vetor muito importante, quer dizer, era aí fundamental.
E isso, de fato, começou a funcionar bem a partir de 2003. Inclusive, eu tinha subido o Banco Central e o Ministério da Fazenda começou, de fato, a seguir uma política de atingir, na época, um superávit primário, que chegou em 2003 a 4,35% do PIB. Muito importante se comparar com, inclusive, o que está acontecendo agora. E isto foi assim em frente, mas o fato é que as despesas públicas era a perna final, na realidade. Quer dizer, as despesas públicas continuavam a crescer. Quer dizer, em 15 anos, as despesas públicas tinham saído aí de 10,8% do PIB para 20% do PIB. Foi quando eu assumi o Ministério da Fazenda em 2016. Isso era insustentável a longo prazo, esse crescimento de despesas. Quer dizer, era a perna que faltava do Banco Real lá atrás. E nós enfrentamos isso aí com a criação do teto de gastos, que isso sim botou um limite nas despesas e permitiu a estabilização da economia, etc., e estamos vivendo uma situação hoje com alguns aspectos importantes que não são muito mencionados. Além de tudo que falamos, o fato é que uma grande fonte de crise do Brasil e de outros emergentes, temos agora exemplo aí de vizinhos, etc., era a crise cambial. Crise cambial não no sentido de taxa de câmbio, mas no sentido de falta de moeda, falta de reserva. O país, muitas vezes, não tinha moeda para cumprir os seus compromissos externos. Isso era uma crise constante. Nós viemos vivendo essa crise, inclusive lembrando uma frase do Mário Henrique Simons, um grande economista brasileiro. Ele dizia, a inflação aleja, o câmbio mata. No caso, o câmbio falta de reservas. Então, nós iniciamos um processo de coestabilização da inflação e, com a grande disponibilidade de terras agriculturáveis no Brasil e com o desenvolvimento pela Embrapa de maneiras de tratar a acidez do solo, que era o grande problema, principalmente do centro-oeste brasileiro, oeste da Bahia, sul de Minas, etc., isso permitia que essas terras ficassem produtivas. Faltava crédito. Então, com a inflação estabilizada, foi possível criar o crédito rural, que gerou essa explosão de commodities, que é a grande força competitiva da economia brasileira hoje. Tá? São os commodities. A grande força que gera saldos comerciais, etc., etc., etc. Então, esta é a visão desta evolução. E estas reservas que foram construídas, usando-se os saldos comerciais importantes, resolveu um problema fundamental do país, que eu mencionei, exatamente a questão de falta de reservas, falta de câmbio. Então, nós construímos isso. Quando eu saí do Banco Central, já deixei lá 300 bilhões de dólares de reserva, hoje está 350, e isso permitiu ao país esta estabilidade. Eu, inclusive, me lembro de uma história interessante. Eu, como presidente do Banco Central, ia nas reuniões do Banco da Basileia, que é considerado o Banco Central dos Bancos Centrais, e lá eram 34 presidentes de Banco Central, por ordem alfabética, sentados na mesa. Ao meu lado, portanto, estava sentado o presidente do Banco Central do Canadá, Mark Carney, que depois foi presidente do Bank of England. Mas nós estávamos discutindo reservas e os outros bancos centrais estavam reclamando que a China estava acumulando muitas reservas, achando que isso gerava excesso de liquidez, e o Brasil também construindo reservas. E então o presidente do Banco Central do Canadá virou para mim e disse: Henrique, eu não entendo, para que você precisa acumular reservas? Nós, no Canadá, não acumulamos reservas. Vai marcar o seguinte: o dia que vocês nos chamarem de país desenvolvido, avançado, nós não vamos mais precisar de reservas.
Tá certo? Enquanto fomos emergentes, nós precisamos de reserva. Ah, sim, entendeu. Então, as reservas são fundamentais, porque elas é que dão estabilidade. Por exemplo, quando nós fizemos o teto de gasto e o país saiu da maior recessão da história e começou a crescer, por quê? Porque tinha reservas. Então, essa frente estava estabilizada. País que não tem reserva é um problema. Não sai de crise tão fácil. Você controla aqui, mas você tem crise cambial ali, etc. Né? E a Argentina. Eu tinha tido um contato com o Lula anos antes, quando eu era presidente da Câmara Americana de Comércio de São Paulo. Nós promovemos na Câmara um debate em que, de um lado, veio o Lula, que era candidato a presidente mais uma vez, e 5 ministeriáveis do PT, digamos assim. E eu trouxe 5 presidentes de multinacionais americanas. Né? E de um lado, portanto, o Lula, de outro lado eu estava, e nós fizemos um debate sobre política econômica. Tá certo? Então, já pus ele. Posteriormente, no Banco Boston, eu fundei a Sociedade Vivo Centro de São Paulo. Até que um dia eu fui procurado pelo então deputado federal Luiz Mercadante, que me disse, olha, Henrique, você está trabalhando aqui no centro de São Paulo e tal, e ele tinha perdido mais uma eleição ainda, e em 98 falou, olha, nós gostaríamos de expandir a nossa base. Nós, PT, Lula, etc. E gostaríamos de trabalhar, dialogar, abrir contato com outros espaços da sociedade. Você está aí trabalhando com o Vivo Centro. Nós gostaríamos que você considerasse a ideia de trabalharmos juntos na recuperação e ajuda para crianças em situação de rua. Tá? E aí fundamos o projeto Travessia, juntos, que existe até hoje, inclusive, e foi muito bem sucedido, etc. E tal. Então, era esse o contato. Uma vez ou outra eu chegava aí no Instituto Lula, conversava com ele, etc. Muito bem. Em 2002, o Lula eleito, eu fui a Washington, acompanhado aí de um governador eleito, etc., para conseguir viabilizar empréstimos do Banco Mundial para o Brasil. Na volta de Washington, eu parei em New York. Eu ainda tinha um apartamento lá, porque eu tinha saído do banco ainda há alguns meses, né? E estava lá num domingo à noite, toca o telefone, atendi, era o Mercadante. Falei, Meirelles, onde é que você está? Falei, estou em New York. Falei, ó, que bom. O presidente Lula vai chegar depois de amanhã em Washington para a sua primeira visita oficial depois de presidente eleito. E eu queria saber se você poderia ir a Washington para se encontrar com o Lula, que ele quer conversar com você. Perfeitamente. Fui para Washington, etc. Nos encontramos lá. E, no meio da conversa, a primeira pergunta dele é: Meirelles, o Brasil tem jeito? O problema era a reserva, né? É principal. Ele não colocou nesses termos, mas eu sabia. Eu expliquei que o problema é a crise das reservas, como é que poderia equacionar isso, etc. E coisa, tem que develar a inflação, Falei, tá bom. Segunda pergunta, você aceitaria ser presidente do Banco Central? Falei, olha, presidente, aceitaria com a condição. Qual é a condição? Falei, total independência. Foi independência, mas eu te nomeei. Você fica independente? Eu falei, lógico, é normal, o senhor nomeia o ministro supremo a partir da posse, ele é independente do presidente, etc. Não. Tá, tudo bem. Concordou, etc., foi assumir a presidência do Banco Central. E apresentou-se, de fato, um projeto de independência do Banco Central. 6 meses depois ele me chamou e falou, olha, não dá, não vai dar para aprovar, a esquerda é contra, muitos empresários são contra, etc.
Então, não vai ser possível aprovar o projeto de independência do Banco Central. Falei, presidente, então vamos fazer o seguinte, nós temos um acordo de independência. Eu vou honrar o acordo. O senhor tem a prerrogativa de me exonerar a qualquer momento, só que isso é problema seu, não é meu. Então, agir de forma independente, os 8 anos, ele, inclusive, de vez em quando, nos últimos dias, tem mencionado isso, e correu tudo muito bem. Não é? Então, essa é digamos, a base da questão. Quer dizer, uma coisa importantíssima que aconteceu na época, que com a estabilização da inflação, etc., nós pudemos viabilizar o crédito rural, e isso permitiu, portanto, a grande expansão da agricultura brasileira, como eu mencionei. Para isso, seriam 2 coisas fundamentais. Quer dizer, o que enfraquecia antes a moeda, o cruzeiro, etc., depois do cruzado novo, etc. Eram 2 coisas. Tá? Primeiro, a inflação. Não há moeda forte com inflação elevada. Tá? Segundo, é a ausência de reservas. Não há moeda forte que não consiga, de um país que não consiga cumprir as suas obrigações externas e que isso leve a desvalorizações constantes. A moeda, se está desvalorizando constantemente, ela não é forte, tá certo? Não é uma base. Então, para consolidar a moeda, era importante, primeiro, estabilizar a inflação, segundo, construir reservas. E isso é que deu a estabilidade no real, tornando o real uma moeda de referência, etc. Inclusive, num certo momento, quando nós consideramos o Banco Central do Brasil, da Argentina, do Paraguai, do Uruguai, etc., nós consideramos a hipótese de criar uma moeda única no Mercosul, a moeda de referência, a moeda, na realidade, base para a criação da moeda do Mercosul seria o real, seria ancorado no real, tal qual o euro foi ancorado no marco alemão. Portanto, essa é uma amostra do que poderia ser feito. Evidentemente que esse projeto, depois eu concluí que não era viável, porque eu expliquei para eles, para alguns outros países, inclusive a Argentina. É o seguinte, o euro, quando foi criado, antes tinha pré-condições. As pré-condições, inclusive, eram uma meta de superávit primário, uma meta fiscal para todos os países atingida, né? Construção de reservas, etc. A partir dali, sim, se estabilizou. A Europa, no caso de todos os países, então, estabilizaram a sua moeda, então, agora no marco alemão criaram o euro. Então, a pré-condição para isso é exatamente que a Argentina estabiliza a sua situação fiscal, corta despesas, etc., e consiga estabelecer uma meta de primário, a mesma coisa para a parte externa, etc. E foi isso que claramente ficou inviável, que essa moeda não seria sustentável com a situação de um ou outro país em crise cambial e crise inflacionária. Mas a lição disso não é essa. A lição disso é que, caso houvesse uma unificação de moedas, a base seria o real, o que mostra a posição de referência desta moeda. No início foi muito grave, porque o que acontece é o seguinte: o Brasil, na realidade, teve um início e teve antes as pré-condições. As pré-condições eram muito boas, os bancos brasileiros estavam sólidos e entramos nas repercussões da crise do subprime americano, que foi gravíssima. Bancos americanos grandes quebraram, etc. Mas os bancos brasileiros estavam sólidos e se mantiveram operando normalmente. O problema foi que 20% do crédito brasileiro eram créditos externos. Financiamento de importação, de exportação, operações em dólar, na época, 63, 4131, etc. E estas operações de crédito externo secaram de repente. Quer dizer, de repente, acabou a fonte de 20% do total do crédito brasileiro, porque os bancos internacionais, principalmente os americanos, pararam subitamente de emprestar. Para você ter uma ideia, por exemplo, a Petrobras ia fazer uma emissão
de títulos, de bonds no mercado internacional, de $1 bilhão. Estourou a crise, perdeu a condição, qualquer empresa, inclusive a Petrobras, de fazer uma emissão de bond do mercado americano, por exemplo, de $1 bilhão. O que fez a Petrobras? Ela tinha, na realidade era uma rolagem, ela tinha uma operação vencendo, um bond de $1 bilhão vencendo. Ela ia lançar outro para pagar aquele. A Petrobras foi à Caixa Econômica Federal, levantou em reais o valor equivalente a $1 bilhão, pagou, converteu em dólar, pagou o bond. Tudo bem, muitas companhias tiveram que fazer isso. O que aconteceu, portanto? As grandes companhias que estavam assim procedendo secaram o mercado de crédito. E houve uma crise bancária importante para as empresas médias, pequenas, e no mercado em geral, e para bancos também, médios, bancos pequenos, etc. Porque aí os depositantes começaram a correr para o Banco do Brasil, Caixa Econômica e os grandes bancos nacionais. Então, configurou-se uma crise gravíssima. Tá? Nós tivemos uma recessão importante durante um período curto. Mas tivemos. Por quê? Porque nós enfrentamos também vigorosamente. Nós tínhamos reservas, esse foi um ponto fundamental. Então, eu anunciei que nós iríamos usar as reservas para emprestar aos bancos, para reemprestar para as companhias. E eu anunciei, nós podemos substituir todo o sistema financeiro internacional no que diz respeito a empréstimos ao Brasil por 1 ano. Então, isso está vindo. Só que apareceu um outro problema. Estava uma coisa estranha, porque apesar disso, o mercado de moeda equilibrado, etc., o dólar estava subindo. De repente tinha subido lá de 1,56, que tinha sido o mínimo, para, na época, 2,50. Eu fui verificar o que era e acabei conversando, inclusive, com bancos centrais de outros países, o Fed americano, o Bundesbank da Alemanha, o Bank of England. Eles conseguiram que os bancos internacionais que tinham operações com o Brasil me abrissem as operações, o que estava acontecendo. Eu entendi que, na realidade, o que tinha acontecido é o seguinte: empresas brasileiras, apostando numa continuada queda do dólar, tinham apostado nesta queda do dólar. E apostado pesado, com alavancagem, 2-1, etc. O que aconteceu? Em consequência, quando o dólar, ao invés de cair, subiu, essas empresas todas entraram em insolvência. Grandes empresas nacionais. Isso gerou uma crise. Entendendo isso, eu concluí que nós precisávamos intervir também no mercado de dólar futuro, porque essas empresas não tinham vendido a moeda, tinham vendido no mercado futuro, a entrega futura. Então, nós tínhamos que entrar nesse mercado. Eu, conversando, então, com os principais bancos do mundo e dos bancos centrais também, concluí que o tamanho do problema era $40 bilhões. Mencionado isso, eu chamei numa segunda-feira de manhã outra entrevista coletiva, essa até mais importante, antes do mercado abrir, e disse, olha, o Banco Central, de toda essa crise, etc., entrará hoje vendendo dólares no mercado futuro. O jornalista perguntou, mas até quanto, presidente? Eu falei, o que for necessário. Ele disse, mas isso é o quanto? O Banco Central, na época, vendia, por exemplo, quando eu subi, tinha vendido, o que chamava de ração, $50 bilhões por dia. Hoje está dizendo que vende 300, 400 em situações especiais. Eu falei, nós vamos vender hoje até $50 bilhões. O dólar mergulhou. Nós não precisamos vender tudo, tanto assim, vendemos na realidade 33, mas como o Banco Central, inclusive, ninguém sabia, mas nós estávamos comprados também no mercado futuro 22, na realidade a posição líquida foi 11. E nós tínhamos 300 bilhões em reserva, 200 ainda naquela época. E correu tudo muito bem. Portanto, com essas ações firmes, estabilizamos a economia, o Brasil voltou a crescer. E, inclusive, um episódio interessante, quando eu cheguei fui para uma reunião da Basileia, dos bancos centrais, etc. No último dia tinha lá um jantar. E
Me pediram para entrar um pouquinho depois de começar no jantar, não entendi o porquê, mas tá bom. Quando eu entrei, os outros 33 presidentes do Banco Central sentados na mesa se levantaram e me aplaudiram de pé. Porque eu tinha sido o país, nós tínhamos sido o país que enfrentou com maior sucesso a crise de 2008 e teve uma recessão mais curta. Então, essa é a nossa história com a crise do subprime. Olha, de fato, nós tínhamos posições diferentes e eu concluí que não era o caso, né, de continuarmos, isso não ia funcionar bem, ela tinha uma visão diferente. Ela achava que tinha que, de fato, o Banco Central tinha que manter a taxa de juros baixa, que a inflação era, na realidade, algo que devia ser combatido com juro baixo, porque a economia ia crescer muito, as empresas iam investir, ia aumentar a oferta, isso ia cair a inflação. Na realidade, a experiência mostrou que não foi isso, quer dizer, inclusive no governo dela. Porque as empresas não constroem uma fábrica em 30 dias. Demora e aí sobe a inflação, aí ela nem começa a construir a fábrica. Então, esse foi o problema. Mas tínhamos uma relação pessoal boa, inclusive em 2009, quando, no começo de 2010, quando ela estava começando ainda a campanha, o Lula tinha escolhido a ela como candidato à sucessão dele, ela me convidou, e o Lula também, para ser candidato a vice-presidente dela. Eu disse que isso, não achava que isso era viável, porque a vice-presidência tinha sido oferecida ao MDB. Ou então você entra no MDB, é o candidato do MDB. Eu falei, isso não é uma viabilidade, porque o MDB já tem o seu candidato, que é o seu presidente, Michel Temer. Então, eu disse, olha, lamento muito, mas eu acho que esse, infelizmente, não será possível. Ela ficou, inclusive, triste, etc., com isso, e tivemos uma boa relação pessoal, mas tínhamos uma visão diferente exatamente da economia, principalmente na questão da expansão das despesas públicas, etc., etc. Então, assim foi. Posteriormente, houve um outro evento. Em 2015, quando estava já começando a discutir a questão do impeachment, mas não tinha ainda entrado num processo sério de votação, etc., mas foi quando o Joaquim Levy foi ministro da Fazenda e queria cortar despesa, não deixaram ele cortar despesa, ele saiu. E eu fui procurado, na época, pelo chefe da Casa Civil, da Dilma, que veio até São Paulo para conversar comigo, fizemos uma reunião lá em casa, e eu estava no escritório, quando ele me ligou, eu falei, bom, aí, beleza, eu vou ir amanhã para conversar com você. Eu falei, tudo bem, vamos conversar em casa, porque é um ambiente mais propício, não no escritório de uma empresa. E ele falou, a Dilma está te convidando para ser ministro da Fazenda. Eu falei, bom, mas nós temos uma visão diferente, eu sugiro fazer a reforma da Previdência, cortar despesas. Não, agora ela mudou de ideia e ela concorda com você. Ela concorda que você faça as mudanças que você achar necessárias. Então, inclusive, ela estava numa reunião do G20 em Istambul, botou ela no telefone, ela confirmou isso, etc. Conversa vai. Eu digo, olha, para fazer todas essas reformas que nós estamos discutindo aqui, será necessário muita força no Congresso, etc. São medidas difíceis. No meio de um processo, início de discussão de um processo de impeachment, é difícil isso. Eu falei, não, Menezes, não se preocupa, porque senão nós vamos ganhar essa votação do impeachment. Eu falei, tá bom, então vamos combinar o seguinte, vocês ganham a votação do impeachment, aí você volta aqui e nós conversamos. Evidentemente que não foi assim, houve o impeachment, e depois disso, aí sim o Michel Temer me convidou e eu fui ser ministro da Fazenda. Sim, quer dizer, o Brasil precisa, de fato, de estabilizar suas despesas públicas. É a forma, de fato, de gerar crescimento, baixar a taxa de juros, porque com o governo expandindo gasto cada vez mais e tendo que captar no mercado cada vez mais para cobrir o déficit, evidentemente pressiona a taxa de juros.
né? E pressionar a inflação. Então, a subida da Selic, ou a não queda, é a consequência. Não é a causa, é a consequência. A causa são as taxas de mercado, principalmente as de médio e longo prazo, que são pressionadas para cima exatamente pelo financiamento público para financiar o déficit. E na medida que o governo ocupa cada vez mais uma parcela do crédito, sobe não só o custo do crédito, mas diminui a oferta de crédito para as empresas e para as pessoas. As empresas investirem, financiar as suas operações e as pessoas consumirem, tá? Crédito ao consumo. Então, tudo isso faz com que o país acabe crescendo um pouco menos do que deveria, tá? A solução para isso é, de fato, cortar despesas. E a grande maneira de cortar despesas, além dessas questões pontuais, se discute de aquisição de benefícios, isso, aquilo, dinheiro, precisaria fazer uma reforma administrativa profunda. No governo de São Paulo, por exemplo, nós fizemos isso em 2022. Aqui em São Paulo, para você ter uma ideia, de uma situação equilibrada que tínhamos recebido com déficit, depois equilibrando. Mas com a reforma administrativa de 22, nós geramos um saldo em São Paulo de 53 bilhões de reais de caixa de orçamento, que permitiu, inclusive, em 2023, aí, obras e etc. 22 também. Então, o governo federal poderia ter um saldo com a reforma administrativa algumas vezes o que foi conseguido em São Paulo, tá? 200, 250 bilhões de reais, o que seria muito importante para a estabilização fiscal. Mas, para isso, precisaria fazer a reforma administrativa, quer dizer, o que envolve fechamento de empresa ineficiente, o que envolve reestruturação de cargos e salários, e etc. É uma luta política, não há dúvida. O governo teria que estar disposto a enfrentar isso. O fato é que o mundo de pagamentos hoje está cada vez mais digital. Seja a criptomoeda, que está sendo usada cada vez mais, e o Banco Central agora criando o Drex, que é a criptomoeda emitida pelo Banco Central, para pagamentos, inclusive transações entre países, entre pessoas, pagamentos, etc., e entre instituições financeiras, etc. As moedas digitais, digamos assim, a conexão digital entre as instituições financeiras, hoje possível exatamente pela liberalização que foi, na época foi aprovada a lei que se chamava de cadastro positivo, mas na época ela permitiu que os cadastros que eram propriedade de um banco, e portanto essa troca era inviável, não seria viável ter o Pix, por exemplo. Isso foi liberado e, por definição, o histórico do cliente, etc., o cadastro do cliente era propriedade do próprio cliente, o que significava que então, poderia ser repartido entre diversas instituições, né? Então, viabilizando toda essa modernização. O Pix é fundamental. 73 milhões de pessoas passaram o ano passado a entrar no mercado financeiro exatamente porque usaram o Pix. Passaram a usar o Pix. É uma moeda instantânea, é uma moeda de alta confiabilidade, etc. Tudo isso é resultado exatamente dessa transição digital, tá? E o Brasil é avançado nisso. O brasileiro gosta de novidade, o que é bom nesse aspecto. Por exemplo, nos Estados Unidos hoje, os pagamentos ainda não são instantâneos. Não existe algo equivalente ao Pix lá, que você paga quase instantaneamente. Não, você paga com cheque, tem que depositar, demora 2 dias para processar, etc. Isso nos Estados Unidos. Então, é um avanço muito grande. O mercado brasileiro, nesse aspecto, é muito dinâmico, funciona de forma muito eficiente. Os bancos brasileiros são bancos grandes e muito eficientes, muito informatizados, e etc. Então, e o próprio Banco Central. Olha, o legado do real foi a estabilização da economia, né? Foi a possibilidade de fazermos tudo isso que nós acabamos de descrever. O Brasil cresceu, por exemplo, no período de 2003 a 2010, inclusive quando eu estava no Banco Central, o Brasil cresceu em média 4% ao ano, né? Criou mais de 10 milhões de empregos,
40 milhões de brasileiros saíram da pobreza. Tudo isso é resultado de uma moeda estável que funciona e que bota a economia para funcionar, para as empresas para investir, etc. Por hiperinflação, nada disso acontece. Então, esse é o grande legado do Banco Real. Criou uma base, né, para o país crescer, para o país funcionar com uma moeda forte e estável. Então, esse é o grande legado do Plano Real. Em relação ao futuro, o grande desafio do Brasil hoje, resolvida, equacionada essa questão fiscal, que é uma questão mais de curto e médio prazo, nós temos que fazer as reformas de produtividade. Tá? A produtividade brasileira, que no início da década de 70, por aí, chegou a ser 50% da americana, hoje é ao redor de 25%. Então, eu, no Ministério da Fazenda, contratei com o Banco Mundial, eles fizeram um estudo e concluíram quais eram as questões fundamentais da baixa produtividade brasileira e o que deveria ser feito para resolver isso. E várias coisas começaram. Por exemplo, uma coisa importantíssima é a reforma tributária. Por quê? Por causa da complexidade tributária. A empresa brasileira, na época, gastava 1.700 horas por ano para simplesmente preencher a burocracia para pagar imposto. Não é gerar lucro para ter recursos para pagar imposto, não. Burocracia. 1.700 horas de trabalho. Então, esse assunto está sendo enfrentado agora com exatamente a reforma tributária. Fundamental. É um dado de muita importância. Outro dado de muita importância é aquela que se chama, em inglês, né, doing business, que se traduz literalmente por ambiente de negócios no Brasil, e que eu prefiro chamar de facilidade de produzir. Tá? Então, o Brasil também tem muita complicação nesse sentido. Eu me lembro que, naquela época, o estudo do Banco Mundial, o tempo que se gastava para conseguir abrir uma empresa, o mês, etc. Simplesmente para registrar a empresa na junta comercial, aqui, ali, etc. Nós fizemos todo um trabalho, é um exemplo pontual, mas que tinha uma série, eram 16 medidas. A reforma tributária é uma, etc. Ambiente de negócio era outra. Então, e dentro do ambiente de negócio, isso era uma medida relevante. Então, hoje, por exemplo, depois de várias medidas de modernização, inclusive concluímos isso aqui quando estava aqui em São Paulo, hoje, no estado de São Paulo, por exemplo, você abre uma empresa não em 2 meses, mas em um dia. E em algumas cidades, em horas. Então, isso agiliza. E aí, isso é um exemplo. Existem muitas outras coisas, mais ou menos, na mesma linha. Tem algumas coisas que são projetos de longo prazo, esse aí já é um pouco mais complicado, mas que tem que ser feito e, de uma certa maneira, alguma coisa está sendo feita nessa área, que é a questão de educação. O número de estudantes brasileiros na escola tem aumentado muito nas últimas décadas, o número de anos que cada um fica em média na escola também aumentou muito, mas o nível de produtividade, o nível efetivo de aprendizado, vamos dizer assim, medidos pelos critérios do PISA internacional, caíram. Então, é muito importante um investimento, digamos, como fez a Coreia do Sul, não mais simplesmente aumentar o número de estudantes nas escolas, mas aumentar o aprendizado na escola. Isso é algo que ainda enfrenta uma certa resistência, grande parte aí do sistema ainda muito preocupada ainda com ideologia, etc., com conscientização do estudante e menos com o aprendizado. Então, é muito importante se focar no nível real de aprendizado. Isso é um desafio importante da produtividade. Tem um efeito também de curto prazo, que é a educação técnica, que, por exemplo, o Sistema S faz isso com eficiência, mas teria que se expandir muito isso. Inclusive, eu apresentei um plano completo para isso, etc., no passado, em 2018, mas o fato é que, com a expansão e investimento do próprio governo em ensino técnico, por exemplo, complementando e aumentando muito o que o Sistema S faz hoje, nós poderíamos aumentar muito a produtividade dos trabalhadores que já estão no mercado de trabalho. Certamente, é um prazer, muito obrigado pelo convite, muito obrigado a todos. É sempre um prazer estar aqui e discutirmos um pouco o país.